Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós estamos iniciando o segundo trimestre do ano de 2016. E nesse trimestre nós vamos estar falando sobre a Epístola de Paulo à Igreja de Roma. Então, Paulo escrevendo aos Romanos. Este vai ser o tema de todas as nossas 13 lições que nós vamos tratar com os prezados irmãos. Depois de termos terminado um trimestre abençoado sobre escatologia bíblica, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doutrina da salvação. Vamos iniciar uma série de estudos e eu tenho certeza que depois desta série de videoaulas, depois desta série de estudos da Escola Bíblica Dominical, a sua vida espiritual não será a mesma. A Epístola de Paulo aos Romanos fala sobre salvação, algo que vai mais uma vez transformar as nossas vidas. Então acompanhe conosco estas videoaulas que eu tenho certeza será uma bênção para a sua vida espiritual, vai te edificar bastante, você, seus alunos e todos quantos ouvirem e estiverem estudando a Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá para o nosso textuário da nossa primeira aula, Epístola aos Romanos. O textuário diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1 e versículo 16. Verdade prática. A Epístola aos Romanos mostra que sem a graça divina, todos os nossos esforços são inúteis para a nossa salvação e comunhão com Deus. A leitura bíblica está em Romanos, capítulo 1, versículo de 1 a 17. Nós só vamos colocar no vídeo aí, nós não vamos ler, porque é uma leitura bastante extensa, mas você vai poder acompanhar com a sua revista, com a sua lição bíblica, você vai poder estar acompanhando com a gente aí essa nossa leitura bíblica em classe, ok? Nós temos aqui alguns objetivos, que é dar uma visão geral, uma visão panorâmica daquilo que nós vamos estar vendo durante o nosso trimestre, estar falando sobre aí a autoria desta carta, vamos estar falando sobre o destinatário da carta, vamos estar falando também sobre o conteúdo que esta carta tem para nós e as lições que dela nós vamos extrair durante este trimestre. Nós vamos apresentar então uma visão panorâmica, uma visão geral da carta de Paulo aos Romanos. Como eu disse aqui no princípio da minha fala, esta carta vai falar muito sobre soteriologia. Soteriologia é a doutrina bíblica que estuda a doutrina da salvação. E eu estive dando também uma olhada, uma lida rápida aí no livro que José Gonçalves, que é o autor dessas 13 lições, no livro que ele também escreveu sobre Romanos. E ele disse lá que Agostinho, o bispo de Hipona, ele foi grandemente impactado depois que ele leu esta epístola, sofreu um impacto muito grande. Ele fala também de Martinho Lutero, que foi de forma grandemente influenciado quando ele leu esta epístola, e ele fundamentou também o lema da reforma neste texto, nesta carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma. Então ele fundamentou a sua reforma no que diz respeito à justificação somente pela fé, fundamentou na epístola de Paulo aos Romanos. José Gonçalves fala também que até mesmo Karl Barth, um grande teólogo suíço, ele também testemunhou da grandeza que é esta epístola que Paulo escreveu para a igreja de Roma, onde ele fala muito sobre justificação pela fé mediante a graça divina. Muito bem, autor desta epístola aos Romanos. O autor, como o texto sagrado também nos mostra, nos ensina, é o próprio apóstolo Paulo. E ele se utilizou de alguém que o ajudasse, auxiliasse na escrita dessa carta.
E esse alguém foi o amanuense chamado Tércio, aquele que escrevia enquanto Paulo ditava para ele o que ele deveria escrever. Tércio é conhecido como o amanuense, mas o autor da epístola, sem deixar dúvida nenhuma, é o próprio apóstolo Paulo. Romanos capítulo 1 e versículo 1, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Então ele já se intitula como o autor desta epístola. E é interessante notar, deixa já eu fazer uma observação aí, a forma como que o autor desta epístola, ele se apresenta. Ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo para os gregos da época era uma expressão vergonhosa para aquela época. Mas mesmo assim, Paulo ele se intitula como servo. Ele diz servo de Jesus Cristo. Porque para o cristão, servo exprime uma entrega total à vontade de Cristo. Então Paulo se apresenta assim como aquele que se entregou totalmente para fazer a vontade de Jesus, que agora é o seu Senhor, seu Salvador. Então Paulo é o autor desta epístola, não só pelo que ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, como se ele se intitula como um autor, mesmo que ele não estivesse se intitulando como um autor, analisando o texto bíblico que foi escrito esta epístola, nós vamos identificar pelo próprio vocabulário, que esse vocabulário pertence a Paulo. Nós vamos identificar pelo seu estilo literário, que foi Paulo quem escreveu. Nós vamos identificar, lendo a Epístola aos Romanos, que pela lógica como que está escrito, foi Paulo quem escreveu. E claro, também, pelo desenvolvimento teológico que existe nesta epístola, nós temos a clara compreensão de que foi Paulo quem escreveu. Paulo, que em tempos passados era conhecido como Saulo. Saulo significa desejado. E depois do encontro com Cristo, o nome dele foi mudado para Paulo, que significa pequeno. Olha só que coisa, de desejado para pequeno. Paulo era um judeu, ele mesmo diz que ele era fariseu. Acompanha comigo aqui, ó. Vamos conhecer um pouquinho de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22 e versículo de número 2 e 3, Paulo, ele se intitula fariseu, ele diz que é. Versículo 2 do capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Lá no capítulo 23, ele diz assim no versículo de número 6. E Paulo, sabendo que uma parte era saduceu e outra de fariseu, clamou no conselho, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Então ele afirmando aqui que ele é, de fato, fariseu. Agora, mais uma referência bíblica, conhecendo um pouco de Paulo, antes de adentrarmos na epístola propriamente dita, aqui no livro de Filipenses, no capítulo de número 3 e versículo de número 5, Filipenses capítulo 3 e versículo de número 5, Paulo, ele diz assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então Paulo, ele era um doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, ele era fariseu. Porém, ele mesmo também diz que ele era um homem que tinha adquirido uma cidadania romana. Em Atos capítulo de número 22 e versículo de número 28, Paulo, ele tinha, além de ser judeu, ele tinha cidadania romana. Versículo de número 27 diz assim, e vindo o tribuno, disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele, Paulo, disse, sim.
E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Então ele tinha cidadania romana. Paulo, quando ele tinha 13 anos, ele foi à escola rabínica de Jerusalém, aonde ele foi educado, orientado aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei, um grande mestre da época. Eu acabei de ler em Atos 22, 3 e 4, que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Crescendo, Paulo tornou-se um homem e tinha também uma profissão. Atos capítulo de número 18, versículo 3, diz que Paulo tinha por profissão fabricar tendas. Ele era fabricante de tendas. É este o Paulo que é o autor desta epístola, que vai nos trazer grandes e riquíssimos ensinamentos no decorrer desta nossa aula, deste nosso trimestre. Você acompanha conosco as nossas videoaulas e a Escola Bíblica Dominical, e nós vamos aprender muito, muito com Paulo escrevendo aos Romanos. A data da escrita e o local em que esta carta foi escrita, nós sempre costumamos passar uma data assim aproximada. Então eu vou dizer as duas datas para nós não ficarmos fixados numa data, porque existe aí uma certa divergência. Então dizem os escritores, os eruditos, os teólogos, que mais ou menos no ano 56, 57 da era cristã é que esta carta foi escrita. E ela foi escrita durante a estadia de Paulo na cidade de Corinto, que era a capital da província romana lá na Acaia. Então Paulo, no final da sua terceira viagem missionária, anos 56, 57, lá em Corinto, de Corinto, Paulo escreveu esta epístola à igreja de Roma. O destinatário desta epístola são os romanos. O versículo de número 7, ele diz assim: a toda igreja formada por romanos. Quer ver? Por judeus e romanos, no caso, capítulo de número 1 e versículo 7, ele diz assim: a todos os que estáis em Roma. Quando ele diz a todos que estáis em Roma, há aqueles que acreditam que a igreja de Roma era formada tanto por judeus quanto por gentios. Então Paulo estava escrevendo para os judeus convertidos e para os gentios convertidos ao cristianismo. Então a todos os que estavam formando, compondo a igreja de Roma, é que estava sendo destinada esta carta, que segundo o próprio Paulo, foi destinada pelas mãos de Febe, uma diaconisa que existia lá na igreja. Quando Paulo escreveu a sua carta, não só os romanos, mas todas as epístolas paulinas que nós temos no Novo Testamento, Paulo ele escreve a carta com propósitos definidos. Quando nós escrevemos alguma coisa para alguém, nós temos um propósito. Quando nós mandamos aí uma mensagem, mandamos um e-mail, ou outrora, quando escrevíamos uma carta, tínhamos um objetivo, tínhamos um propósito. Paulo também tinha um propósito quando ele escreveu esta epístola aos romanos. Paulo, ele tinha um desejo missionário muito ardente no seu coração. A chama missionária ardia no coração de Paulo. E Paulo tinha um desejo muito grande de atravessar as fronteiras e chegar até a Espanha. E antes de ir até a Espanha, Paulo pretendia passar por Roma. Então Paulo escreve esta epístola com o propósito de que os irmãos da igreja de Roma o ajudassem financeiramente na sua viagem missionária que ele faria para a Espanha. No capítulo de número 15 desta epístola aos Romanos, nós vamos identificar este propósito muito claro, quando Paulo fala que tem o desejo de ir a Roma e tem o desejo de ir à Espanha. Capítulo 15, versículo 23 e 24, Paulo diz assim: mas agora não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então Paulo pretendia ir à Espanha, mas desejava primeiro passar por Roma, para poder conhecer os irmãos, estar com os irmãos, firmar a fé dos irmãos e também pedir um auxílio missionário para que os irmãos o ajudassem nessa obra na Espanha. Outro propósito principal desta epístola
Paulo tinha uma grande preocupação que os irmãos da igreja de Roma, tanto judeus quanto gentios, compreendessem o verdadeiro significado do Evangelho. Haja vista que no texto áureo, nós lemos aqui, Romanos 1,16, que Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também dos gregos ou dos gentios. Então é uma igreja composta por ambos, e Paulo tinha uma preocupação enorme que estes irmãos compreendessem o real, o verdadeiro sentido do Evangelho, que é uma vida nova, que é uma vida diferente. Então Paulo tinha o propósito de firmar na fé os irmãos que estavam na igreja de Roma. Outro propósito muito bem destacado nesta epístola é que Paulo ele faz um alerta contra os falsos mestres, não só em Romanos, mas em todas as suas epístolas. Mas como nós estamos tratando da epístola de Paulo aos Romanos, Paulo ele faz um alerta aos falsos mestres. Capítulo de número 16, versículo de número 17, Paulo diz assim: olha, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então, desde o princípio na igreja primitiva, haviam aqueles que eram falsos ensinadores, que torciam a palavra de Deus, enganavam os irmãos mais simples na fé, causavam dissensões. Então Paulo estava alertando os irmãos da igreja de Roma que tomassem muito cuidado com esses falsos ensinadores. E dentre os propósitos que eu encontrei nesta epístola, encontrei um propósito muito importante pelo qual Paulo escreveu esta epístola aos Romanos. Paulo escreveu esta epístola para responder a grande pergunta do século, aquela feita por Jó, no capítulo 9, versículo de número 2. Como se justificaria o homem para com Deus? Então Paulo escreve esta epístola para responder esta grande pergunta que perdurou por muitos séculos. Romanos capítulo 5 e versículo 1, Paulo deixou registrado nas Sagradas Escrituras a resposta desta grande pergunta dos séculos. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí a forma de um homem se justificar perante Deus, pela fé em Jesus. Por isso que eu disse que esta epístola é a epístola da justificação pela fé. Esta carta aos Romanos, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo de número 11, é uma escrita doutrinária. Então a primeira parte ela é doutrinária, do capítulo 1 até o capítulo de número 11. É onde Paulo vem tratando de forma sistemática sobre soteriologia. Como eu disse em princípio, sobre a doutrina da salvação. É nesta parte doutrinária que Paulo ele trata sobre a doutrina da salvação, a justificação pela fé, o plano da salvação. Ele fala sobre a regeneração, fala sobre a santificação, de uma forma sistemática. De todas as epístolas escritas por Paulo, esta é a mais sistemática dele sobre doutrina da salvação. Ele começa lá de Adão, mostrando sobre o primeiro Adão, e depois ele vem falando sobre o último Adão, que é Cristo. Ele fala que nós trazemos conosco a natureza humana, mas fala que o último Adão vem derrubar a ação pecaminosa do homem e vem restaurar o homem novamente para com Deus, vem regenerar o homem, vem dar ao homem a condição de nascer de novo, através do novo nascimento, que é crer em Cristo pela fé, que é ser justificado pela fé em Jesus Cristo. É nesta parte doutrinária que Paulo fala que a nossa salvação não é pelas obras, a nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo.
Não é pelos nossos atos de justiça que houvéssemos feito, mas é pela fé na pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Então Paulo, ele se utiliza de 11 capítulos para discorrer sobre a doutrina da salvação. A primeira parte, ela é doutrinária, ela é orientativa. É Paulo ensinando, mostrando o caminho que o homem deve percorrer para alcançar a salvação em Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver durante as nossas videoaulas, durante as nossas escolas bíblicas dominicais, durante as nossas 13 lições. E a segunda parte é a parte prática. Então Paulo, muito sábio, com muito entendimento, com muita sabedoria, Paulo primeiro ensina, Paulo primeiro orienta, Paulo primeiro doutrina, primeiro ele mostra o caminho, ele mostra como o cristão, agora nascido de novo, deve se comportar na pessoa de Jesus, na presença de Jesus. E agora no capítulo 12, 13, 14 e 15, Paulo, ele apresenta a parte prática desta epístola. No capítulo 12 ele já começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Então Paulo já está cobrando aqui uma vivência na doutrina da salvação que ele tem apresentado. Paulo já está cobrando aqui a prática dos seus ensinamentos doutrinários. Então eu até entendo com o apóstolo Paulo que ninguém pode ser cobrado naquilo que ele não foi orientado. Ninguém pode ser cobrado naquilo que ele não foi treinado, naquilo que ele não foi ensinado. Mas a partir do momento que eu sou treinado, que eu sou doutrinado, que eu sou orientado, que eu sou ensinado nas verdades cristãs, eu já me coloco na condição de ser cobrado por aquilo que eu fui ensinado. Então nós que aprendemos o viver cristão, que aprendemos a doutrina do Evangelho, que aprendemos a doutrina da salvação, de como nós devemos nos portar perante Deus neste atual século, nós temos o compromisso de sermos cobrados na nossa forma de agir perante o Evangelho. Então a epístola de Paulo aos Romanos é desta forma. Ele ensina e depois ele requer, ele cobra. Deus faz assim conosco também. É claro que ele não leva em consideração, não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que nós temos o entendimento, aí nós somos cobrados a viver de acordo com o entendimento que temos recebido das Escrituras Sagradas. Temos o entendimento de que o Evangelho é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Então agora nós somos cobrados de acordo com esse entendimento. O Evangelho é assim, é um viver tanto de aprendizado quanto viver prático. Paulo primeiro ensina e depois ele cobra. Deus também é assim. Deus ele nos ensina, ele nos orienta, nos mostra o caminho, nos conduz pelo caminho e cobra a nossa postura, como nós devemos portar no caminho. Não é à toa que Romanos 6:6 Paulo disse que o nosso velho homem está lá atrás, crucificado com Cristo. E nós vivemos hoje em novidade de vida. A doutrina da salvação ensina isso, uma novidade de vida. Então Paulo, na sua carta aos Romanos, ele apresenta a doutrina da salvação. Ele ensina, ele orienta, ele doutrina, e agora no capítulo 12 para frente, ele vem cobrar uma postura de um verdadeiro cristão diante das adversidades desta vida. Como nós temos que nos portar tendo o conhecimento do Evangelho, tendo o conhecimento da verdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, isso que nós passamos para vocês aqui hoje é uma introdução daquilo que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Esta é a primeira aula, uma introdução, uma visão panorâmica deste nosso assunto. Na próxima aula, eu estou puxando aqui no meu slide aqui, para nós vermos aqui a lição que nós vamos estar estudando. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a necessidade universal da salvação em Cristo Jesus. Porque a salvação,
ela não é destinada a um tipo de povo. A salvação é para todos aqueles que creem em Jesus. Primeiro do judeu e depois do grego. Meu querido professor, amigo, aluno da Escola Bíblica Dominical, que este trimestre, assim como o passado, seja um trimestre de ricas bênçãos espirituais. Nós vamos tratar de doutrina da salvação, aquilo que é muito importante para nós. Santificação, regeneração, justificação, importante para o nosso viver cristão. O Evangelho na prática. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a minha vida, e estejamos firmados na pessoa de Jesus, o nosso Senhor. Até a próxima videoaula da Escola Bíblica Dominical com a necessidade universal da salvação em Cristo Jesus. Deus te abençoe e tenha uma boa aula com os seus alunos. Fique com Deus.